E aí galera, tudo bem? Estamos começando aqui com mais uma aula para o Trilhas de Aprendizagem da Prefeitura Municipal de São Paulo. Matemática, e essa aula é mais destinada aos 8º anos, tá? O tema dessa aula é praticando cálculo mental com porcentagem. Gente, vamos começar essa aula de hoje com um pouquinho de história da matemática, tá? Porcentagem é uma fração com denominador 100, então a gente vai agora falar um pouquinho da história das frações. Os registros mais antigos que a gente tem sobre fração e, consequentemente, sobre porcentagem são das escritas cuneiformes das tábuas de argila encontradas no sítio arqueológico da antiga cidade de Nippur, onde hoje é o Iraque. O que são essas tábuas de argila com registros cuneiformes, né? Naquela civilização haviam símbolos próprios, uma linguagem própria daquele povo, e eles registravam desenhando estes símbolos através de escrita cuneiforme, que é cavando essas tábuas de argila, tá? Essas tábuas de argila, elas foram encontradas nesse sítio arqueológico de Nippur, e aqui é a imagem de onde elas foram encontradas, tá? Nippur é uma cidade, era uma cidade que dá para a gente ver aqui, ó, no antigo mapa da Babilônia, cerca de 1800 anos antes de Cristo, e dá para a gente ver que a cidade de Nippur, ela ficava às margens do rio Eufrates. Tais registros são de aproximadamente 3.000 a 525 anos antes de Cristo, que é o período da Revolução Agrícola. Para a gente ter uma ideia dos símbolos que eram usados nesses registros cuneiformes, olha só, este símbolo era usado para representar a fração 1/3. Este símbolo era usado para representar a fração 1/4. Esse outro para representar a fração 2/3. Curioso, né? Estes símbolos eu gostei, achei bacana. Agora, o conceito de juros compostos, gente, vamos ver aqui que juros compostos já era falado há mais de 3.000 anos atrás. Um dos problemas encontrados numa das mais de 50.000 tábuas de argila que hoje, algumas delas se encontram no Museu de Louvre, datado de 1.700 anos antes de Cristo. Olha só, um dos problemas encontrados nesses registros. Claro que não era escrito com essa linguagem, com estes símbolos, né? Eram outros símbolos, mas que após muito estudo de arqueólogos, entendeu-se que o que estava querendo se dizer lá era esse problema, tá? Por quanto tempo deve-se aplicar uma certa quantia de dinheiro a juros compostos anuais de 20% para que essa quantia dobre? Interessante, né? Pensar que já discutiam isso há 3.720 anos. Bem, a gente está vivendo um mar de notícias falsas, né? de fake news, de mentiras, mas nessa daqui vocês podem confiar, porque essa daqui foi publicada no livro Introdução à História da Matemática, que está no livro de Howard Ives, na página 77. Quem quiser dar uma olhada lá, pode ir lá conferir. O símbolo de porcentagem, né? Esse símbolo ele também passou por uma evolução até chegar nesse símbolo que nós conhecemos. Olha só, no século XV era usado este símbolo, tá? Que aqui era escrito a palavra cento, a fração era escrita com uma palavra, né, por extenso. Mas poderia também ser escrita com um número 100 aqui, né? Então é uma determinada quantia por cento. Depois, no século XVII, passou a ser usado este símbolo. Depois, no século XVIII, um símbolo muito parecido com o que a gente usa hoje. E a gente usa esse símbolo desde o século XIX. Agora, o conceito de porcentagem, né? Já vimos que toda fração pode ser transcrita em forma de porcentagem. Então, vamos relembrar aqui como é que é feita essa transcrição. Olhando aqui a fração meio, que é a fração que eu vou usar para dar exemplo, 1/2. Para a gente transcrever para o número decimal, a gente divide o 1 por 2. Dividindo o 1 por 2, a gente vai ter 0,5 décimos. É esse número que eu vou usar para transcrever para a linguagem, para a representação percentual.
Eu vou multiplicar e dividir o 0,5 por 100, porque aí eu não altero o valor dele, altero somente a escrita, tá? 0,5 vezes 100 sobre 100 vai ficar 50 sobre 100, tá? Porque eu multiplico o 0,5 por 100. Então vai ficar 50%. Eu li a fração, só que a gente já tem símbolos para uma fração com denominador 100, que é este símbolo aqui que a gente acabou de ver nas telas anteriores. Ou seja, eu não preciso escrever nesta fração, eu já uso um símbolo de porcentagem. Então aqui nós temos 50%. O conceito porcentagem nada mais é do que quantificar em centésimas partes ou em fração com denominador 100, tá? Gente, porcentagem é muito usada na prática de desconto e acréscimo. Aqui eu vou trazer dois exemplos de desconto e de acréscimo, né? No comércio é muito comum ouvirmos falar os termos, né? Desconto e acréscimo. Olha só um exemplo aqui, ó. Pague à vista e tenha 5% de desconto, tá? A ideia de desconto está diretamente ligada à ideia de subtrair, né? Eu vou dar um desconto, então eu vou retirar uma parte do valor total. E sabemos que acréscimo é somar uma parte ao valor total. Então aqui tem uma frase também que é muito comum para quem paga as contas de casa, né? Para quem vai pagar os boletos, enfim. Nos boletos geralmente é que vem essa escrita, né? Multa de 2% para pagamento atrasado. Bom, agora eu vou fazer um convite para a gente pensar de forma de porcentagem, tá? Para se determinar desconto e acréscimo mentalmente, a sugestão é pensar em frações unitárias com denominador 10 e 100. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Considere o valor de R$ 1.300. Isso significa que 1.300 equivale ao total, que é 100%, tá? Bem, aqui dá para a gente enxergar qual é a proposta de pensar em porcentagem, tá? Por que pensar, como pensar em porcentagem? Então veja, nossa base de contagem, nossa base numérica é base 10 e o 100 e o 10 são potências da base 10. Então a gente vai dividir o 100% por 10, chegando em 10%, e depois dividir 10% por 10, chegando em 1%. Com base nesse valor do exemplo, a gente tem que 1.300 são 100%. Se eu divido por 10, 130 representa 10%. Divido por 10 de novo, eu tenho que 1% é igual a R$ 13. Beleza, então aqui eu já sei que 1% são R$ 13, 10% 130. Legal, isso facilita para a gente resolver questões como essa. Dá uma olhada só. Então, se falarmos num desconto de 5% sobre R$ 1.300, estamos falando num desconto de R$ 65, visto que 10% de R$ 1.300 equivale a R$ 130. Portanto, será pago R$ 1.300 menos R$ 65, que equivale a R$ 1.235. Vejam o seguinte, por que pensar em 10% foi fácil nesse momento? Porque se eu sei que 10% de 1.300 são R$ 130, e eu também sei que 5% é a metade de 10%. Logo, a metade de R$ 130 são R$ 65, tá? Então, o desconto que é de 5% vai ser de R$ 65. Bem, agora, e se falarmos num acréscimo de 2% por conta do atraso no pagamento, teremos a seguinte situação. Olha só, 2% nós temos que somar R$ 26 aos R$ 1.300 de início. Por quê? Porque eu sei que 1% de 1.300 são R$ 13, tá? Se 1% de 1.300 são R$ 13, 2% vai ser o dobro de R$ 13, que são R$ 26. Tá vendo como ficou fácil pensando numa fração da porcentagem, que é 1%? Assim será pago R$ 1.326, tá?
Bem, gente, agora a sugestão é que vocês estudem e resolvam as questões da atividade 2, que está na página 62 do material Trilhas de Aprendizagens, tá? Eu espero muito ter ajudado com vocês a entender um pouco do conceito de fração, de porcentagem, um pouquinho da história da matemática também. E a gente se encontra na próxima aula, legal? Um abraço e bons estudos!